Fala meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 13 do 11, segunda-feira, a gente vai estar aí realizando a nossa análise semanal, como de costume, acompanhando todos esses ativos, o euro, a libra, o ouro, o SDCAD, o SDJPY, o SP500 e o Bitcoin USD. Como vocês podem observar, as marcações que a gente fez no início da semana passada ainda estão aqui. As setas, como vocês podem observar, ainda permanecem aqui nos gráficos, nos ativos que a gente sempre analisa. E o intuito de hoje é a gente estar realizando aí novas marcações, definindo novos preços, novos e velhos, né? Porque algumas marcações são em time frames muito maiores e acaba que a região de preço não muda como os preços indicados pelas médias móveis, mas a ideia é a gente estar definindo em regiões interessantes para a gente poder operar essa semana. Então a gente mapeou, como vocês podem ver, está tudo mapeado desde segunda passada. O mercado abriu agora há pouco. Tava me coçando para fazer uma venda aqui no SDJPY, ver a próxima região que a gente indicou aí desde a semana passada, perto desse pavio, um preço histórico, e foi só o mercado abrir, o ativo desaba 700 pontos, um movimento aí bem forte para baixo, mas muito previsível nesse tipo de preço, nessa faixa de região. Mas é isso, a gente vai aqui dar início à nossa análise semanal. Vamos colocar aqui os ativos no nosso template. E é isso, temos aqui nossa estratégia aplicada, tudo limpo novamente para a gente poder analisar os ativos. A gente vai começar aqui pelo EURUSD, como é de costume. Vamos ampliar aqui a escala do ativo para facilitar a movimentação. Então, escala ampliada. Esse é o gráfico mensal do euro. E como vocês já sabem, a gente vem acompanhando esses principais preços aqui do mensal, preços de fechamento indicados pelas médias. A gente tem esse preço de fechamento aqui do mensal. Além disso, a 20 low. Temos o preço da 20 high do mensal, que está aqui em cima. Esse preço de fechamento aqui. E o pavio lá em cima. Esses são os principais preços do euro USD no mensal. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração. A gente vai marcar as médias de 20. O preço que as médias de 20 indicam no time frame semanal. Então a gente tem essas regiões aqui da média de 20. Temos também preço de fechamento mais lá em cima, como esse preço de fechamento aqui, como o preço também indicado pela média de 200. E temos para baixo alguns fundos de fechamento que a gente tem que marcar, como esse preço de fechamento. E se a gente quiser contar aí com o Fibonacci, a gente pode também traçar Fibonacci desse movimento aqui de alta do semanal do EURUSD, que vai nos dar regiões até onde o preço pode corrigir e que não estão longe. Então a gente vê que o EURUSD pode estar vindo buscar aqui os 50 de fio ainda, os 50 de fio ainda, e também pode querer vir buscar 61.8, então as regiões aí para a gente ficar atento. Fora isso, a gente vai agora para o diário do EURUSD. EURUSD com essa configuração, a gente já vem acompanhando há algum tempo. A semana passada se deu nesse movimento aqui de queda, aproximadamente 700 pontos, onde o preço busca a média de 9 e fica sobre ela ainda. Então, dentro do EURUSD no diário que a gente vai estar marcando, vamos marcar esse
esse preço aqui de fechamento. Além disso, a gente vai marcar também os preços das médias de 20, o 20 low, o 20 comum. A gente vai marcar 20 high, a 200 lá em cima. E a gente vai voltar aqui no tempo, verificar se a gente tem algumas regiões mais para baixo que a gente pode definir no diário, como esse preço aqui, seria um preço interessante, mas que também já está próximo de 61,8, então eu manteria o 61,8 e não vou estar marcando essa região. Mas marcações do mensal para o diário são essas. A gente pode ir aqui no H4 e observar o gráfico no H4, definir também preços aqui que a gente pode ter de importância dentro do H4, que é o preço da 200. A gente também tem preços do H4 mais embaixo, como esse preço aqui de fechamento aqui embaixo. E também lá mais embaixo aqui. Então são regiões de preço que o H4 nos dá que confluenciam com regiões do diário e do semanal e dão mais segurança para a gente estar operando caso o preço venha buscar essas regiões. Então no H4 são esses preços. A gente pode marcar também esse topo aqui do H4 no EURUSD. E essa é a configuração do euro de regiões de preço importante. A gente vai definir aqui agora regiões onde a gente vai estar procurando por venda e compra, sendo essas regiões as regiões que as médias do semanal indicam, como o preço da média de 20 aqui comum, do semanal. A gente também tem preço de venda aqui na 20 high. E mais para cima, lá no mensal, então são as regiões, as três principais regiões que eu vou ficar de olho no euro. Vamos agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração. A gente vê aqui a linha do preço do semanal da 20 comum, né? Da 20 comum, exatamente, média de 20 comum. Aparece aí o nome. Isso. Então é essa faixa de preço aqui da linha roxa. Mais para cima a gente tem o preço da 200 do diário, então também vamos manter esse preço importante. E de venda para o EURUSD eu só me vejo trabalhando nessas regiões, certo? Então são as regiões que eu vou procurar aí por venda no EURUSD. E regiões de compra, vou manter aquelas regiões que a gente comentou, como o preço aqui da 20 comum, seria uma região para compra, melhor ainda se fosse na 20 low, no preço aqui indicado pela média de 20 low, então aqui seria outra região para compra. Temos preços mais embaixo também para o EURUSD para compra, como esse preço de fechamento aqui do semanal, esse fundo do semanal. Se a gente for ver do diário, a gente também tem um preço mais embaixo para compra, e assim como temos aqui no 50 de Fibo, no gráfico nessa região do mensal, e no 61,8 lá embaixo, também para o EURUSD. Então são regiões que a gente vê aí no diário preços importantes que a gente consegue já definir para que quando o ativo chegue nessa faixa de preço a gente perceba aí movimentos interessantes que possam possibilitar a execução de ordens, seja de venda nessas regiões ou seja de compra nessas regiões. Esse é o gráfico diário. A execução da ordem é feita no H4 ou no H1. Então esse é o gráfico de H4. Até então o euro lateralizado. E a gente não, como o preço ainda não chegou em nenhuma das regiões que a gente comentou, a gente fica de fora. Vamos aguardar ainda aí o movimento do EURUSD, ver o que pode acontecer. E esse foi o EURUSD. Agora a gente vai para a Libra. O EURUSD já está mapeado. Eu gosto de, quando ele está muito de lado, verificar o time diário, fica mais fácil para ver as setas também. Então compras mais embaixo, vendas mais lá em cima para o EURUSD. A gente vai agora para a Libra, gráfico mensal. Vamos ampliar a escala da Libra. Escala ampliada, gráfico mensal. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o euro. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para o euro. Gráfico mensal. A gente tem esse preço aqui de fechamento importante. Gráfico mensal no azul escuro. Além disso, a 20 low. Além disso, a 20 high.
Além disso, esse topo, a nuvem de Ichimoku, a delimitação da nuvem, esse pontilhado aqui, é um preço importante, assim como o pavio deixado lá em cima do mensal, é uma região de preço importante, são os principais preços aí no mensal, ao meu ver. A gente vai para o semanal agora. Então, o semanal da Libra, a gente também tem preços importantes aí para venda, na média de 20 do semanal. A gente tem a 20 raio, a gente tem a 200 lá em cima, a gente tem um topo de fechamento aqui em cima para Libra. Além disso, a gente pode marcar aqui a 20 low. Semana passada o gráfico rejeitou mais a 20 low do que o Euro USD. A gente teve aqui uma rejeição mais moderada no Euro USD quando toca 20 low. Essa semana foi a semana passada. A Libra já rejeitou um pouco mais. Mas vamos aqui marcar mais os preços do semanal mais embaixo, que é o preço de fechamento aqui. A gente tem outro preço de fechamento mais aqui embaixo. E podemos, assim como a gente fez no euro, traçar esse movimento aqui de Fibonacci desse fundo aqui até esse topo lá em cima. Vai nos dar regiões aqui que a gente pode trabalhar nos 50 e no 61,8. Vamos ficar atentos. Então esse foi o semanal da Libra. A gente vai para o diário agora. O diário da Libra é muito parecido com o do euro. Esse fundo a gente tem aqui um preço de fechamento do diário importante. Além disso, vou manter o preço aqui da 20 low. O preço já veio buscar, o ativo já veio buscar o preço da 20 comum, já subiu 500 pontos. Então, desde a sexta-feira passada, que foi esse candle aqui, a Libra já demonstra que possivelmente vai continuar a subir, porém é uma subida um pouco duvidosa. Você vê aqui que a gente tem a nuvem de Ichimoku delimitando toda essa região aqui de preço. Foi onde a Libra também não conseguiu furar a nuvem e acabou voltando após chegar lá próximo a 200. Então é todo um contexto. A Libra veio buscar a média de 200, tem a delimitação da nuvem de Ichimoku também, é uma região muito forte, acaba devolvendo, vem buscar a 20 comum, agora a próxima nuvem, talvez não tenha força para continuar a subir, ou se subir venha testar essas regiões aqui em cima de novo, ou a gente pode ver ela vir buscar preços mais aqui embaixo, para aí depois sim iniciar um movimento de alta. Então a gente pode ver a Libra fazendo isso para depois voltar a subir, mas a gente vai marcar aqui as regiões agora do diário que isso pode acontecer. É esse fechamento aqui, esse preço da 20 low. A gente vai olhar um pouco mais para trás, ver se a gente tem alguma região que a gente possa observar, como essa daqui, um preço importante no diário. A gente respeita aqui, tem respeito aqui, respeito aqui, respeito aqui, respeito aqui. Então um preço interessante para a gente estar marcando. E fora isso, mais para cima, a gente tem esse preço de fechamento aqui e a 200 lá em cima, como os principais preços aí da Libra no diário. E a gente vai agora para o H4 da Libra, que é o time de execução de ordem. Então a gente vê no H4 da Libra que ela veio buscar como como manda um movimento mais técnico, que é a busca do preço da média de 200. Então a Libra estica bastante, perde liquidez, vem buscar 200 para ganhar liquidez e quem sabe aí voltar a subir para essas regiões aqui que a gente comentou que são os topos do diário e da 200. Então essa é a Libra. Vamos aí mapear regiões que a gente possa estar vendendo e comprando. A gente tem essa 200 aqui e esse topo no H4 para marcar. Além disso, a gente tem aqui embaixo também esse fundo do H4 para sinalizar também, certo? Na verdade, esse fundo aqui mais baixo. E na Libra é isso. A gente vai definir agora regiões para a gente estar executando compras e vendas. Eu acho melhor fazer isso pelo time semanal, que é um time mais assertivo. Então, vamos lá para o gráfico semanal da Libra. A gente vai inserir aqui a seta de venda, regiões de venda. Então a gente tem regiões para vendas aqui na 20 low do semanal, na 20 comum, na 20 high, assim como a gente fez no euro, preço aí para a gente procurar venda.
mais vendas lá em cima, na 200, no topo aqui do semanal, bem distante ainda, mas pode chegar lá. Diário, a gente tem regiões para vendas no diário, aqui na média de 200 do diário, e nesse preço aqui de fechamento do diário também. Então esses são os principais preços aí para venda na Libra, ao meu ver. São esses os principais preços para venda na Libra. E regiões de compra, a gente vai optar por realizando compras na Libra, nas regiões aqui do diário, que a gente já vem comentando há um tempo, que obedeceram, né, dias anteriores aqui. A gente tem regiões para compra aqui, na 20 low do diário, no fundo do semanal, nesse último fundo aqui do diário, e também regiões mais lá embaixo do semanal, que a gente tem marcadas, como esse último fundo aqui também. Essa região do mensal, que é a 20 low do mensal. E no mais é isso, por enquanto para a Libra, já tá bom de regiões de compra, ela pode cair mais, mas lá embaixo a gente também tem os 50 e 61,8 de fibra. Então essas são as principais regiões de venda e de compra para a Libra. Vamos agora analisar o ouro. Então dentro do ouro a gente tem essa configuração aqui no mensal. Vamos ampliar a escala do ouro. Então a gente tem essa região de preço aqui do mensal com preços importantes de fechamento do mensal. Então a gente tem aqui esses preços de fechamento aqui, que é um topo, funciona como um preço muito forte. A gente tem também esse preço aqui de topo. A gente tem o pavio da máxima histórica. E fora isso, temos mais regiões aqui de topo aqui, nessa faixa de preço. Também na 20 high, aqui do mensal. Na 20 comum, na 20 low, são os principais preços aí para o ouro no mensal. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, a gente tem essa configuração aqui, onde nós temos topos de fechamento anteriores do semanal aqui nessa faixa de preço, nessa faixa de preço aqui também, aqui também e aqui também. Então são regiões de preço importantes do semanal para o ouro. O ouro que veio buscar agora o preço da média de 20 comum do semanal, uma região importante. Pode começar daqui uma alta ou pode vir testar a 20 low do semanal. Aqui sim seria uma excelente compra no ouro, mas a gente também tem que estar atento ao preço da média de 20 comum, que pode segurar o preço do ouro aí. Fora isso, no semanal do ouro a gente teria aqui esse fechamento aqui, a nuvem de Timoco lá embaixo, esse fechamento e o preço da média de 200 são os principais preços aí para o ouro, ao meu ver, no semanal. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário do ouro a gente tem essa configuração aqui, que a gente já veio comentando nas nossas últimas análises semanal que o ouro estava esticado, poderia devolver uma venda, e de fato caiu aí 7 mil pontos no movimento técnico, veio buscar a média de 200, até então segurando no preço da 200, pode ser que inicie aí um movimento de alta. Então a gente tem aí como preços importantes no diário para o ouro esse preço aqui de fechamento, a gente vai estar marcando esse preço. Além disso, preço do diário mais lá em cima, como esse preço aqui. A gente voltar, a gente também tem aqui esse mesmo preço. E é isso, no ouro para o diário. A gente vai marcar também o preço da 20 high, e da 20 comum, e da 20 low. São os principais preços aí no diário para o ouro. A gente vê que ele fechou abaixo da 20 low, então seria aí uma
seria decretada uma tendência de queda maior para o ouro, porém ele está em cima da 200, já caiu também bastante, então a tendência é que ele volte, dá um repique, principalmente no preço aqui da média de 20 comum e da 20 low, ou possa que ele passe e venha buscar aqui, mas de acordo com a estratégia, aqui seriam as regiões de melhor venda do ouro, na 20 comum e na 20 high, certo? Então, preço de importantes no diário aí para cima é isso no ouro, e para baixo nós teríamos preços importantes nessa região aqui de gap do ouro. E no mais é isso. A gente tem esse fundo aqui também no ouro. E a gente pode traçar o Fibonacci desse movimento aqui para auxiliar também a visualização do ouro. A gente traçaria esse Fibonacci aqui, que nos daria regiões até o ouro pode ir buscar mais embaixo. Sendo essas regiões aqui as regiões de 50 e 61,8 de Fibo lá embaixo. Então essas são as principais regiões que o ouro ainda pode vir buscar. Seria uma queda normal até aqui. A gente vai agora para o H4, analisar o ouro no H4. E se a gente for observar o ouro no H4, a gente vê que ele está vindo buscar aqui próximo ao preço da 200 no H4. Um preço importante. Então aqui seria uma boa venda, uma boa compra, por confluências aí. A gente marcou a 200 do diário, a gente acabou não marcando a 200 do diário, que é onde o preço está agora. Então a gente tem que marcar esse preço. E se a gente for ver do H4, aqui é uma confluência de uma região muito forte, onde a gente tem a região da 200 do diário, a gente tem a 20 do semanal, a gente tem também a 200 do H4 e essa região do mensal, que é a 20 low, a 20 high. Então, uma, duas, três, quatro resistências de diferentes tipos, diferentes time frames, o que faz essa região preço aqui muito forte e que possibilite boas compras dentro desse range aqui, eu acredito. Vamos ficar atento aí no ouro, mas esses são os principais preços aí no H4, a média de 200. A gente também tem preço mais em cima lá na 20 comum, na 20 high e mais para cima lá em cima o topo, né, do ouro no H4 aqui em cima. E é isso. Regiões aí para vendas no ouro. Iria buscar por vendas no ouro no preço da 20 low, aqui do diário, da 20 comum, da 20 high do diário. A gente também tem regiões para vendas mais lá em cima, nessa faixa aqui do semanal de preço, nessa faixa de preço. Então, seriam regiões aqui para a gente também estar buscando por vendas. E revendas mais lá em cima, né, nas resistências superiores, mas a princípio essas regiões daqui são regiões onde eu me atentaria para estar realizando melhores vendas, ou até mesmo aqui na média de 20 high do H4, seria uma faixa de preço onde já ficaria mais tentador procurar por vendas. Então esse é o cenário aí do ouro, regiões para vendas sinalizadas. A gente vai agora para o diário. Então dentro do diário nós temos regiões para compra do ouro na 20 low do semanal, que coincide com 50 de Fibo, e o 61,8 lá embaixo. São os dois preços aí que eu acredito serem interessantes para a gente estar fazendo novas compras no ouro, até para ficar um pouco mais posicionado. Então aqui essa região seria interessante para uma compra, com o estoque mais aqui embaixo, visando alvos mais lá em cima. Mas tá aí o ouro mapeado para vocês. Euro mapeado, esse é o euro no gráfico diário, certo? A gente tem a Libra mapeada também aí no gráfico diário. A gente tem o ouro mapeado também no gráfico diário. Eu gosto de agora observar o ouro no H4, a gente está na região delicada, então o H4 se torna aí bem interessante. Vamos ficar atento para realizar compras aqui no ouro mais embaixo. Nessa faixa aqui da 200 seria um bom preço, então vamos ficar ligado. Para o SDK a gente vai analisar agora. Vamos lá para o SDCAD. Então esse é o SDCAD no gráfico mensal. A gente vai ampliar a escala dele. Escala ampliada. O que a gente tem aqui no SDCAD? Nós temos esse
preço aqui de fechamento importante. A gente tem esse outro preço aqui importante do mensal. Fora isso, preço do mês anterior, preço do mês de outubro de fechamento. Então aqui é um preço interessante, assim como o preço também aqui embaixo do mensal. Essa faixa de preço aqui é interessante. Temos o preço também da 20 raio, da 20 comum, da nuvem e da 20 low. Agora a gente vai para o semanal da USDCAD. Dentro do USDCAD a gente vai definir aqui preços do semanal importantes, como a gente tem esse preço lá em cima do semanal. A gente tem também preços do semanal aqui. Aqui e aqui. São faixas de preço aí, como aqui também. São faixas de preço, mas isso aqui eu não vou manter. São faixas de preço aí que o SDCAD vem trabalhando no semanal, trabalhando uma região de topo aí muito importantes de preço de fechamento do mensal e do semanal. A gente tem também preço lá para baixo, né, 20 high do diário ou do semanal, 20 comum do semanal, 20 low do semanal. São os principais preços aí do semanal para o SDCAD, ao meu ver. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário, a gente tem essa configuração no SDCAD, onde nós temos preços importantes mais para trás no diário aqui também. Então aqui é um preço importante do diário. Fora isso, a gente tem preços importantes no diário também na 20 comum, na 20 low. Nesse fechamento aqui de fundo, a gente pode também adotar esse preço aqui como preço importante. E a 200 lá embaixo. E esse fechamento aqui do diário. Então a gente tem aí esses preços do diário importantes para o SDCAD. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração. E nós temos um preço de fechamento do H4 aqui. Mais para cima a gente vai ver se tem mais algum. Temos esse preço aqui do H4 importante. E se a gente está voltando no tempo para a gente definir e ver preços importantes, já foi. Então, além disso, preços importantes na 20 low aqui agora do H4. O SDCAD ainda continua na tendência de alta. Até então não fechou abaixo da 20 low, então tendência de alta ainda. Posso aqui vir buscar esse preço para depois continuar a subir. Mas temos aí preços do diário mais para baixo, então eu vou tirar esse preço. Não, vou tirar esse preço aqui da linha do H4. Vou esperar para realizar por compras mais aqui embaixo na delimitação da nuvem, ou na média de 200, ou nesse fundo aqui do H4. Então são as principais aí regiões de preço importantes no SDCAD, ao meu ver. E o que nós vamos fazer agora, nós vamos analisar na verdade definir as regiões de venda e de compra. Então, ao meu ver, a gente tem preço aqui para venda, onde o SDCAD se encontra praticamente agora, nessa faixa do semanal, nessa faixa do semanal que também é uma faixa do mensal, e mais para cima a gente tem também esse preço aqui de fechamento do mensal, seria um preço interessante para venda. Então essa faixa de preço aqui, no caso esses três preços são quatro preços que são os quatro principais preços de venda no SDCAD, ao meu ver. Gráfico diário agora. E é isso. Buscaria por vendas no SDCAD nessa faixa de preço aqui do semanal, onde ele já se encontra agora, ou um pouco mais em cima no semanal também, ou nas regiões do mensal aqui em cima. E para compra no SDCAD seriam compras mais na região da 20 low do diário. Então seria uma compra aqui por volta desse preço. E também
nas regiões do semanal mais lá embaixo, como a 20 high, a 20 comum e a 20 low. Já estão bem distantes, mas são os preços aí onde a gente pode ver o SDK de buscar e entregar boas compras. Então são essas regiões aí para compra e venda no SDCAD, onde eu ficaria atento aí para realizar compras e vendas, certo? Vamos acompanhar o ativo, pode vir buscar aqui a região da 200, está bem próximo à região da 20 high do H4, então a 200 está um pouco mais embaixo, a gente pode ver ele vindo aqui, uma boa compra, um stop lógico aqui embaixo e alvos mais lá para cima. Então vamos acompanhar o SDCAD, está aí mapeado para vocês. A gente vai agora para o SDJPY, gráfico mensal. A gente vai ampliar a escala dele aqui. Então, vamos lá. Gráfico mensal do SDJPY, a gente já ampliou a escala. Vou ampliar aqui agora. Escala ampliada. A gente vai mapear aqui os principais preços do mensal, sendo esses preços de fechamento. Pavio lá em cima. A gente tem a 9 do mensal, a 20 high, a 20 comum e a 20 low. Depois disso a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem esse preço aqui de fechamento importante de algum tempo atrás. Além disso, temos a 20 high do semanal, a 20 comum e a 20 low. A gente pode ver também preços importantes aqui em cima. Isso é o preço de 155, é um preço interessante para a gente mapear para boas vendas, mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Então para o SDJPY é isso, as principais regiões do mensal e semanal. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário a gente tem a 20 low do diário. Além disso, temos aí o preço da 200 lá embaixo no diário, muito longe, mas o preço tende a buscar essa a 200, então provavelmente daqui a pouco que a 200 suba mais um pouco, o SDJPY tem a liquidez para vir encontrar com ela, mais ou menos nessa região. Então esse é o SDJPY no diário. A gente vai agora a gente vai marcar esse topo aqui do diário também, né? Que é onde o preço está variando, está passando desse preço de fechamento. Pode esticar um pouquinho, a gente pode ter vendas bem aqui em cima também. Então vamos ficar atento. Vamos para o H4 agora. No H4 a gente tem esse preço aqui da 200 como um preço importante, que inclusive está próximo da média da 20 low do diário, que está aqui. O H4 está aqui, um pouco em cima. A gente também tem preços mais embaixo do H4, como esse preço aqui, ou esse aqui. Então a região é interessante. Na verdade eu vou marcar só esse preço aqui de fechamento como preço importante no H4. Então esse é o cenário do SDJPY. E é isso, a gente vai definir aqui regiões interessantes para venda do ativo. Então a gente tem preços de venda para SDJPY nessas regiões daqui. Do mensal, do pavio, então a gente está na região de venda. Ou no 155 lá em cima, são as regiões que eu vejo para venda. Além disso, a gente pode ficar tentando observar padrões de candlestick de reversão, como um pavio no diário, deixando um pavio bem grande e o corpo pequeno, ou alguma referência de reversão do movimento no H4, nessa região aqui. Então
Qualquer sinal de reversão acima desse preço é interessante para a venda buscando o retorno dele, mais para baixo. Vamos ficar ligado aí no STJPY. As principais regiões de venda são essas aqui, lá em cima, ou padrão de candlestick mais em cima desse preço. E para compra, ficaria atento aí para compras no SDJPY na 20 comum aqui e na 20 low lá embaixo, e também nas regiões lá do semanal e mensal. São os principais preços para compra no SDJPY, ao meu ver, para essa semana e para as próximas. Então tá mapeado aí também. Agora a gente vai para o SP500, gráfico mensal, ampliar a escala. Vamos marcar os topos e preços importantes do SP500, como esse preço histórico aqui. Além disso, esse preço de fechamento do mês. Além disso, 20 comum, 20 low, esse fechamento aqui do mensal e esse outro fechamento do mensal. A gente vê que o preço veio justamente após fechar acima da 20 high, decretar uma nova tendência de alta, veio buscar o preço da 20 comum. Depois de buscar 20 comum, já subiu aí 4.000 pontos. Movimento aí bem forte e até esperado. Mas ele poderia vir buscar também as regiões mais embaixo. Porém, até então, o SP500 tem chance de vir testar aí novamente 4.592 ou 4.780, ou iniciar um movimento de queda, vir parar aqui nos 3.946. Esse é o gráfico mensal do ativo. A gente vai para o semanal agora. Como foi dito na nossa revisão da análise semanal, que foi o vídeo de ontem, ele está num movimento bem técnico e bem bonito de se operar, de acordo com a nossa estratégia. Então a gente tem aqui o SP500 fazendo um movimento de busca das médias de 20 após fechar abaixo da 20 low. Então após o fechamento da 20 low, a gente tem a tendência de queda decretada para o ativo, mas ele pode repicar principalmente na 20 comum e na 20 low, na 20 high. No caso aqui na média de 20 high seria a melhor venda possível, assim como na 20 comum. Então a gente viu o preço fechar aqui abaixo da 20 low, tendência de queda. Ele realmente vai, testa a média de 20 do mensal, depois retorna, testando agora aqui a 20 do semanal. Duas regiões de venda bem interessantes, uma venda aqui, outra venda aqui, com estoque mais aqui. Eu acredito muito nessa região aí para vendas, principalmente na 20 high aqui e na 20 comum. Então vamos ficar ligado aí no SP500. Já vou até marcar essas regiões e indicando regiões para venda interessantes, assim como os preços lá em cima também. Então são esses preços aí no semanal para o SP500. A gente tem mais regiões de preços do diário também importantes para cima, sendo essa faixa de preço aqui do diário, como também esse preço aqui em cima, assim como as médias de 20 mais embaixo para compra, 20 comum, 20 high, 20 comum, 200, 20 low, esse fundo aqui e outro fundo lá embaixo. Que são os principais preços aí são os principais preços de compra do SP500. Então a gente tem que indicar essa região como região interessante para compra, na 20 high do diário, na 20 comum, na 20 low, nesse fundinho aqui do diário e também no fundo lá do diário, que coincide com a média de 200 do mensal. Então aqui foi uma bela compra. Vamos ficar atento aí ao SP500. Esse é o gráfico H1 do diário. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 do SP500 a gente vai estar marcando aqui a região da 200, né?
o preço da média de 200, que é um preço extremamente importante. E além disso, a gente vai ver o que a gente tem de H4 mais aqui para cima. Nada. As regiões do semanal e do diário já indicam já essa faixa de preço importante. Normalmente o H4 é mais para um detalhamento entre regiões mais macro, onde a gente consegue definir algum suporte, e, enfim, que fosse, por exemplo, não uma venda aqui, mas uma venda aqui no meio. Então o H4 serve para isso. Então a gente tem o H4 aqui na 200 e temos também lá embaixo o H4 aqui também. Então essas são as principais regiões aí para venda e compra do SP500 para essa semana e para as próximas semanas. Então vamos ficar ligado aí no SP500. E agora o nosso último ativo a ser analisado, que é o Bitcoin USD, que vem numa subida aí forte. E acredito que próximas regiões de devolução. Vamos para o Bitcoin, gráfico mensal. Vamos ampliar aqui a escala dele. Gráfico mensal, ampliar a escala. A gente vai definir os preços do mensal mais importantes, que é os preços de fechamento lá em cima. Esse aqui. A gente tem a 20 high do mensal. A gente tem a 20 comum. A gente tem a 20 low. A gente tem esse fechamento aqui do mensal. E a gente tem o Fibonacci, que pode orientar esse movimento aí do Bitcoin USD. Então a gente pega o Fibonacci aqui e traça esse movimento de queda, onde a gente tem regiões aí prováveis que o Fibonacci pode ir buscar ainda, que na verdade que o Bitcoin pode buscar, sendo a faixa de preço aí dos 41, os 42 mil e 48.300. Então aqui são regiões interessantes para a gente estar procurando por venda. Vou até já selecionar aqui. E regiões de compra, mais lá embaixo, no mensal, como na 20 high mensal, 20 comum, 20 low. Esses são os principais compras aí, preços de compra e de venda de acordo com o mensal no Bitcoin. A gente vai analisar o semanal ainda. Então a gente tem esses preços. No semanal a gente tem essa configuração, onde nós temos aí preços importantes aqui embaixo para o semanal. A gente tem também a 200 do semanal, que eu vou manter marcado, que está próximo à média de 20 low do semanal também. Então o preço da 200, da 20 comum e da 20 high no semanal eu vou marcar. Essa faixa de preço aí é uma faixa interessante para compra. E temos regiões aí também de resistência, né, para o Bitcoin, nessa faixa de preços, nas faixas de preço de número redondo, como os 40 mil, que está aqui. Os 40 mil que está mais ou menos aqui. Os 45. Os 50. E é isso. Esses são os principais aí preços de venda e de compra para o Bitcoin, ao meu ver. Principais preços de venda para o Bitcoin e regiões de compra, mais aqui embaixo. Não me sinto confortável em comprar o Bitcoin agora. Então são esses os preços de compra e de venda para o Bitcoin. A gente pode ver o diário aqui dele. No diário a gente tem também regiões importantes a serem marcadas, que são as regiões da média de 200 aqui do diário. É o preço importante, então a gente marca aqui com azul claro. E também preços mais aqui embaixo do diário, nessa região. Fora isso, temos preços importantes também na média de 20 comum aqui do diário. Então pode ser que o Bitcoin venha buscar essa região aqui do diário para depois continuar o movimento de queda, ou já começar a retornar, já que a tendência é que ele busque a média de 20. Se buscar, pode continuar a queda. Então vamos ficar ligado
Vamos ficar ligado aí no Bitcoin USD. Vamos ficar ligado aí no Bitcoin USD, certo? Mas já está aí mapeado, então eu acho que por enquanto vai ficar de fora dele. Ele vai tender a buscar esses preços ou vir buscar as médias de 20, as médias de preço que a gente comentou aqui mais importantes para aí sim iniciar um movimento mais certeiro. Aqui você está no meio do caminho, a região que não é interessante está posicionada. Quem comprou já comprou aqui mais embaixo. Quando o semanal fecha acima da 20 high do semanal, aqui seria uma compra, né? Seguindo a nossa estratégia, então aqui seria um ponto interessante para a compra. Se a gente for ver no diário, a gente teve essa compra aí decretada no Bitcoin aqui, a primeira vez que o preço fecha em cima do diário foi aqui, então aqui foi uma compra do Bitcoin. Depois a gente teve outro fechamento acima da 20 high aqui, depois outro aqui, então seria possíveis 3 compras, uma aqui, outra aqui e outra aqui, com um stop mais curto, mais enxugado, um stop mais aqui assim, ou aqui embaixo, visando um movimento mais lá para cima. Acabou indo com o cenário do dólar, o dólar deu uma aliviada, que permitiu também o Bitcoin dar uma subida, mas acredito que realmente o Bitcoin tem aqui para entregar movimentos interessantes, vir buscar essas regiões de preço, para aí depois a gente ter uma certeza melhor para poder abrir ordens, beleza? Então esse é o Bitcoin USD. Na verdade, essa foi a nossa análise semanal. A gente tem aí o euro mapeado para essa semana e para as próximas. A gente também tem a Libra mapeada para essa semana e para as próximas. A gente tem o ouro, que veio buscar a região do semanal da 20 comum, já está indo embora. Ouro. A gente mapeou o SDCAD. A gente mapeou o SDJPY também. O SP500 e o Bitcoin USD. Então tá tudo mapeado, semana aí já desenhada. Então agora é só esperar, ter paciência, as melhores oportunidades, sempre acompanhando as notícias, né? Os noticiários, notícias importantes, definição aí de cenários importantes, de notícias importantes. Isso é extremamente importante para a gente saber onde a gente está negociando e até onde o gráfico pode ir na semana. Da mesma forma que a gente tem preços para venda aqui, a gente tem preços para venda lá em cima, então é possível que na semana ele suba tudo isso. Então a gente tem que estar ligado nas notícias e principalmente no cenário macro do dólar. E é isso, rapaziada. Análise semanal tá no ar, tudo mapeado para vocês. Aproveitem bastante. Regiões aí bem interessantes para a gente operar bem essa semana. Demorou? Vamos que vamos. Mais uma semana. Compartilha, se inscreve. É isso aí, um abraço. Vamos que vamos.